A história da educação em Israel é marcada por um esforço contínuo para construir um sistema educacional que pudesse integrar uma população diversa e promover tanto a identidade judaica quanto os valores democráticos. Desde a fundação do Estado de Israel em 1948, o sistema educacional israelense passou por uma série de transformações significativas, que refletiram as mudanças sociais, culturais e políticas do país. Após a declaração de independência, Israel enfrentou um influxo maciço de imigrantes de diversas partes do mundo, incluindo sobreviventes do Holocausto, judeus da Europa Oriental e Central, além de judeus do norte da África e do Oriente Médio. Essa diversidade trouxe consigo uma ampla gama de tradições culturais, linguísticas e educacionais, apresentando desafios únicos para a criação de um sistema educacional unificado. Nos primeiros anos do Estado, o principal objetivo educacional era a construção de uma identidade nacional judaica comum, ao mesmo tempo em que se enfrentava o desafio da integração dos novos imigrantes. Foi neste contexto que o sistema educacional de Israel começou a tomar forma, fundamentado na ideia de que a educação deveria ser um meio de moldar cidadãos comprometidos com os ideais do novo Estado e com a herança judaica. Uma das primeiras ações significativas na educação foi a Lei de Educação Obrigatória, promulgada em 1949, que estabeleceu a educação gratuita e obrigatória para todas as crianças entre 5 e 14 anos. Esta lei não só garantiu acesso universal à educação, mas também sublinhou o compromisso do Estado em educar todas as crianças, independentemente de sua origem étnica, religião ou status socioeconômico. Nas décadas de 1950 e 1960, o sistema educacional israelense focou na absorção de imigrantes, estabelecendo escolas e programas especiais para ajudar as crianças a aprender o hebraico e se adaptar a um ambiente novo e muitas vezes desafiante. Ao mesmo tempo, o currículo escolar foi sendo moldado para incluir tanto estudos judaicos quanto matérias seculares, buscando um equilíbrio que refletisse a natureza dual da identidade israelense. À medida que o país se desenvolvia, também crescia a conscientização sobre a necessidade de modernizar e expandir o sistema educacional para incluir ensino médio e superior. Nas décadas seguintes, foram implementadas várias reformas para melhorar a qualidade do ensino e ampliar o acesso à educação secundária e universitária. Este período também viu a introdução de novas pedagogias e métodos de ensino, que buscaram tornar a educação mais inclusiva e acessível a todas as partes da sociedade. O sistema educacional de Israel é profundamente influenciado pelas tradições judaicas, que desempenham um papel central na formação dos currículos e nas políticas educacionais. A educação sempre foi um valor fundamental na tradição judaica, remontando aos tempos bíblicos, quando o estudo da Torá era considerado uma obrigação religiosa e uma forma de culto. Com a fundação do Estado de Israel, a educação passou a ser vista não apenas como uma forma de preservar a herança judaica, mas também como um meio de construir um Estado moderno e progressista. Assim, as escolas israelenses incorporaram estudos judaicos em seus currículos, ensinando desde cedo a história, a cultura e as tradições judaicas, juntamente com matérias seculares. Este enfoque na educação judaica tem como objetivo fortalecer a identidade nacional e o sentimento de pertença a uma comunidade histórica e cultural. No entanto, Israel é uma sociedade pluralista composta por diferentes grupos étnicos, culturais e religiosos, incluindo judeus askenazitas, sefarditas, mizrahim, bem como cidadãos árabes, cristãos e muçulmanos. Essa diversidade cria um panorama educacional complexo, onde a integração desses diversos grupos na sociedade israelense se torna um desafio significativo. Para enfrentar esse desafio, o sistema educacional israelense tem tentado equilibrar a necessidade de uma identidade comum, com o respeito pela diversidade cultural. As escolas árabes, por exemplo, seguem um currículo diferente, que inclui o ensino da língua árabe e da cultura árabe-palestina, ao mesmo tempo em que os estudantes aprendem hebraico e a história de Israel. As escolas ortodoxas e ultra-ortodoxas, Hared, também seguem currículos distintos, com um foco mais intenso em estudos religiosos e menos em matérias seculares. Esse esforço de integração e respeito pela diversidade é, ao mesmo tempo, uma força e um desafio para a educação israelense. Por um lado, ele permite que diferentes grupos mantenham suas identidades culturais e religiosas. Por outro, pode resultar em divisões dentro da sociedade,
com alguns grupos se isolando em sistemas educacionais paralelos. A questão da integração continua a ser uma das mais debatidas e complexas no campo da educação em Israel. Desde a sua fundação, Israel tem visto a educação como um instrumento crucial para a construção da nação, e para a promoção de uma sociedade inclusiva e diversa. Embora tenha havido muitos desafios ao longo do caminho, o sistema educacional israelense continua a evoluir, buscando um equilíbrio entre a tradição e a modernidade, a identidade comum e a diversidade cultural. O sistema educacional em Israel é estruturado para oferecer uma educação abrangente desde a primeira infância até o ensino superior, adaptando-se às necessidades de uma sociedade diversa e em constante mudança. A estrutura educacional é dividida em vários níveis: educação pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Cada nível desempenha um papel específico no desenvolvimento acadêmico, social e cultural das crianças e jovens israelenses. A educação pré-escolar em Israel abrange crianças de 3 a 6 anos, e é um componente essencial do sistema educacional, preparando os alunos para o ensino fundamental. Este nível de educação é obrigatório a partir dos 3 anos de idade, de acordo com a Lei de Educação Obrigatória. O foco principal da educação pré-escolar é o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças, promovendo habilidades básicas como a linguagem, a coordenação motora e o início do aprendizado de conceitos matemáticos e científicos. Existem várias opções de pré-escolas, incluindo instituições públicas, privadas e religiosas. A maioria das pré-escolas públicas é financiada pelo Estado, e oferece um currículo padronizado que inclui o ensino de valores sociais e culturais, bem como introduções básicas à língua hebraica e à aritmética. Pré-escolas privadas e religiosas podem variar em termos de abordagem pedagógica, com algumas focando mais intensamente em estudos religiosos e outros aspectos culturais. O ensino fundamental em Israel é dividido em 2 etapas: o primeiro ciclo, grades 1 a 6, e o segundo ciclo, grades 7 a 9. A educação fundamental é obrigatória para todas as crianças de 6 a 15 anos. No primeiro ciclo, o currículo abrange uma ampla gama de disciplinas, incluindo hebraico, matemática, ciências, estudos sociais, inglês, educação física, música e arte. O objetivo é fornecer uma base sólida em habilidades acadêmicas e promover o desenvolvimento pessoal e social. O segundo ciclo do ensino fundamental introduz uma maior especialização em matérias como matemática avançada, ciências, história e literatura. Também é durante este período que os alunos começam a aprender mais sobre cidadania, educação cívica e questões relacionadas à sociedade israelense e à história judaica. O ensino médio em Israel, que vai do 10º ao 12º ano, é projetado para preparar os alunos tanto para a vida adulta, quanto para a continuação dos estudos no ensino superior ou em outras formas de educação pós-secundária. O currículo é mais especializado e permite que os alunos escolham uma combinação de disciplinas obrigatórias e eletivas, que podem incluir literatura, ciências, idiomas, artes e disciplinas técnicas. No ensino médio, os alunos se preparam para os exames de matriculação, conhecidos como Bagrut. Esses exames são cruciais para a admissão em instituições de ensino superior, e, portanto, a performance neles pode determinar as futuras oportunidades educacionais e de carreira dos estudantes. Além disso, o ensino médio inclui um componente significativo de educação para a cidadania e defesa, refletindo a realidade de que a maioria dos jovens israelenses servirá nas forças de defesa de Israel, após a conclusão do ensino médio. O ensino superior em Israel é altamente desenvolvido e diversificado, compreendendo universidades, faculdades acadêmicas e instituições técnicas. As universidades em Israel, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, o Instituto de Tecnologia de Israel e a Universidade de Tel Aviv, são conhecidas por seus altos padrões acadêmicos e por suas contribuições significativas à pesquisa global, especialmente em campos como ciência e tecnologia. O sistema de ensino superior oferece uma ampla gama de programas de graduação e pós-graduação, incluindo bacharelado, mestrado e doutorado, além de programas de certificação em diversas áreas profissionais e técnicas. O ensino superior é visto como uma chave para o desenvolvimento econômico e social de Israel, refletindo o investimento significativo do país na educação e na inovação tecnológica.
O sistema educacional israelense é caracterizado por uma diversidade de tipos de escolas, refletindo a diversidade da sociedade israelense. Existem 4 tipos principais de escolas: públicas, privadas, religiosas, como as escolas ortodoxas, e seculares. Cada tipo de escola segue diferentes orientações curriculares, e possui diferentes enfoques pedagógicos. As escolas públicas em Israel são financiadas pelo Estado, e seguem um currículo padronizado determinado pelo Ministério da Educação. Essas escolas atendem a uma ampla faixa da população, incluindo judeus seculares, árabes israelenses, drusos e outras minorias. O currículo inclui estudos em hebraico, matemática, ciências, estudos sociais, educação física, arte, e para a maioria das escolas, inglês como segundo idioma. As escolas públicas promovem uma educação abrangente, que equilibra entre a herança judaica e os valores democráticos. Escolas privadas em Israel geralmente têm mais liberdade para determinar seus currículos e métodos de ensino. Estas escolas incluem tanto instituições seculares quanto religiosas e frequentemente oferecem programas especializados que podem não estar disponíveis nas escolas públicas, como educação internacional, métodos pedagógicos alternativos, por exemplo, Montessori ou Waldorf, ou um foco específico em artes ou ciências. Embora essas escolas sejam mais caras, elas atraem famílias que buscam uma educação diferenciada para seus filhos. As escolas religiosas em Israel são divididas em 2 grandes grupos: escolas religiosas ortodoxas e ultra-ortodoxas, Hared. As escolas religiosas ortodoxas são financiadas pelo Estado, e combinam estudos seculares com uma forte ênfase em estudos judaicos e práticas religiosas. Estas escolas atendem principalmente a famílias, que desejam que seus filhos recebam uma educação que reflita os valores e tradições do judaísmo ortodoxo moderno. O currículo inclui matérias regulares, como matemática e ciências, além de uma quantidade significativa de estudos religiosos, como a Torá, o Talmud e o hebraico bíblico. Por outro lado, as escolas ultra-ortodoxas têm uma abordagem muito diferente. Elas recebem financiamento parcial do Estado, mas têm maior autonomia sobre seus currículos, que são altamente concentrados em estudos religiosos, com um enfoque limitado em matérias seculares. Nas escolas ultra-ortodoxas masculinas, a maior parte do tempo é dedicada ao estudo da Torá e do Talmud, enquanto as escolas femininas têm um currículo que inclui algumas matérias seculares, mas com um foco também em estudos judaicos. A falta de ênfase em matérias seculares em algumas dessas escolas tem sido um ponto de controvérsia e debate público em Israel. As escolas seculares são projetadas para famílias que desejam uma educação sem um foco significativo em religião. Elas são predominantemente encontradas em áreas urbanas e atendem a uma população diversificada. O currículo das escolas seculares é amplo e focado em matérias acadêmicas, com uma abordagem que valoriza o pensamento crítico, a ciência e a arte. Embora os estudos judaicos ainda façam parte do currículo, eles são geralmente abordados de uma perspectiva cultural e histórica, em vez de religiosa. Essas diferenças refletem a complexidade do sistema educacional israelense, e sua tentativa de atender a uma população diversificada com uma ampla gama de necessidades e expectativas educacionais. Embora isso tenha permitido uma personalização significativa da educação para diferentes grupos, também tem gerado desafios em termos de coesão social e integração. No entanto, a diversidade educacional em Israel é uma expressão da própria diversidade da sociedade israelense, oferecendo uma multiplicidade de caminhos para o desenvolvimento pessoal e comunitário. A rede de escolas árabes em Israel representa um componente essencial do sistema educacional do país, atendendo a aproximadamente 1/4 da população estudantil. Essas escolas são administradas pelo Ministério da Educação, mas possuem currículos adaptados para refletir a identidade cultural e linguística árabe. O ensino é predominantemente em árabe, e o currículo inclui o estudo da língua e literatura árabe, bem como a história e cultura árabe-palestina. Além disso, há um foco significativo na educação em hebraico e em estudos sobre o Estado de Israel, o que busca garantir que os alunos sejam bilíngues e possam se integrar plenamente na sociedade israelense. Essa dualidade curricular visa equilibrar a preservação da identidade cultural árabe, com a necessidade de integração na sociedade israelense mais ampla. No entanto, a rede de escolas árabes enfrenta uma série de desafios particulares.
Muitas dessas escolas sofrem com o subfinanciamento e a falta de recursos em comparação com as escolas judaicas, o que resulta em infraestruturas deficientes, falta de materiais pedagógicos e uma menor disponibilidade de programas extracurriculares. Além disso, há preocupações sobre a qualidade da educação e o nível de preparação dos professores, especialmente em matérias de alta demanda como matemática e ciências. Essas questões contribuem para uma disparidade educacional, que afeta as oportunidades acadêmicas e profissionais dos estudantes árabes. Apesar dessas dificuldades, as escolas árabes desempenham um papel crucial na educação das minorias em Israel, promovendo a identidade cultural e fornecendo uma base educacional importante para a juventude árabe. O currículo educacional em Israel é desenvolvido pelo Ministério da Educação, e é obrigatório para todas as escolas públicas e a maioria das escolas privadas. Ele busca oferecer uma formação abrangente que atenda tanto aos objetivos nacionais, quanto ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes. O conteúdo curricular obrigatório é cuidadosamente estruturado para garantir uma educação equilibrada, que inclui tanto matérias seculares quanto estudos específicos à identidade cultural e histórica do país. Entre as matérias mais enfatizadas no currículo israelense estão os estudos judaicos, que ocupam um lugar central no sistema educacional do país. Esses estudos incluem a Bíblia hebraica, história judaica, tradições religiosas e educação moral, sendo componentes fundamentais para fomentar uma identidade cultural e religiosa coesa. O ensino do hebraico é obrigatório e fundamental, pois não só é a língua nacional, mas também um símbolo da identidade israelense moderna. Junto com o hebraico, matemática e ciências são matérias prioritárias, refletindo a forte ênfase de Israel na inovação e no avanço tecnológico. O ensino de ciências abrange tanto aspectos teóricos quanto práticos, preparando os alunos para participar de um mercado de trabalho altamente tecnológico, e de uma sociedade orientada para o conhecimento. Além disso, o inglês é uma matéria obrigatória desde os primeiros anos do ensino fundamental, sendo considerado essencial para a comunicação global e o acesso à ciência e à tecnologia de ponta. O domínio do inglês é visto como uma habilidade crucial para o sucesso acadêmico e profissional, dada a importância de Israel no cenário global de inovação e negócios. Outras matérias como História, Geografia, Educação Cívica e Artes, também fazem parte do currículo obrigatório, proporcionando uma educação holística que visa o desenvolvimento completo do aluno, tanto em termos acadêmicos quanto pessoais. O sistema educacional israelense adota uma variedade de métodos pedagógicos, que refletem tanto as tradições educacionais quanto a necessidade de inovação contínua, para se adaptar a um mundo em rápida transformação. Nos últimos anos, Israel tem se destacado no uso de tecnologia na educação, integrando ferramentas digitais e plataformas de e-learning, para complementar o ensino tradicional. Este enfoque é impulsionado pelo desejo de preparar os alunos para uma economia global baseada no conhecimento e pela intenção de fazer de Israel uma nação startup, que lidera em inovação e tecnologia. Um dos métodos pedagógicos proeminentes é o ensino baseado em projetos, que promove a aprendizagem ativa e a resolução de problemas do mundo real. Esta abordagem incentiva os alunos a trabalhar em grupos para explorar questões complexas e desenvolver soluções inovadoras, o que ajuda a construir habilidades críticas como pensamento analítico, colaboração e comunicação. Além disso, o uso de tecnologias educacionais avançadas, como realidade virtual, gamificação e inteligência artificial, é cada vez mais comum nas salas de aula israelenses. Essas tecnologias permitem uma personalização do aprendizado, onde os alunos podem progredir no seu próprio ritmo e receber feedback instantâneo, facilitando uma compreensão mais profunda dos conceitos estudados. Outro aspecto importante dos métodos pedagógicos em Israel é o foco no ensino interdisciplinar e na educação STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As escolas são incentivadas a integrar diferentes disciplinas, para criar uma experiência de aprendizagem mais coesa e contextualizada. Por exemplo, um projeto pode envolver aspectos de ciência, matemática e história ao mesmo tempo, proporcionando uma compreensão mais rica e integrada do assunto.
Essa abordagem interdisciplinar é projetada para incentivar o pensamento crítico e a capacidade de conectar diferentes áreas do conhecimento, habilidades essenciais para a inovação e a resolução de problemas complexos. O sistema educacional em Israel também enfatiza a aprendizagem experiencial e colaborativa, especialmente em níveis superiores, onde os alunos participam de programas de pesquisa, estágios e outras formas de aprendizado prático, que os conectam diretamente com o mundo profissional e acadêmico. A ênfase em métodos pedagógicos inovadores e baseados em tecnologia, não apenas prepara os alunos para o futuro, mas também reflete o compromisso de Israel em ser um líder global em educação e inovação tecnológica. A educação inclusiva é um aspecto central da política educacional em Israel, refletindo o compromisso do país com a igualdade de oportunidades e a inclusão de todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou origens. As políticas de inclusão para estudantes com necessidades especiais são abrangentes, e visam garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, em ambientes que respeitem e atendam suas necessidades individuais. A Lei da Educação Especial de 1988, revisada em 2018, estabelece que crianças com necessidades especiais têm o direito de ser integradas ao sistema educacional regular sempre que possível, com o apoio necessário para facilitar sua participação plena. Para implementar essas políticas, Israel possui uma rede de escolas inclusivas, onde estudantes com e sem necessidades especiais aprendem juntos, com o apoio de educadores especializados, assistentes e infraestrutura adaptada. Essas escolas são equipadas com recursos como salas de recursos, materiais didáticos adaptados e tecnologias assistivas, que ajudam os estudantes a superar barreiras de aprendizado. Além disso, há uma ênfase significativa no desenvolvimento profissional contínuo dos professores, para capacitá-los a lidar com a diversidade de necessidades em suas salas de aula. Essa abordagem inclusiva não só beneficia os alunos com necessidades especiais, mas também promove um ambiente de aprendizado que valoriza a diversidade e encoraja todos os estudantes a serem mais empáticos e colaborativos. A promoção da diversidade cultural também é um elemento-chave do sistema educacional israelense. Dada a composição multicultural da sociedade israelense, que inclui judeus askenazitas, sefarditas, mizrahim, árabes, drusos, beduínos e outros grupos, o currículo escolar e as práticas pedagógicas são desenhados para refletir e celebrar essa diversidade. As escolas israelenses implementam programas educacionais, que promovem a consciência cultural e o respeito mútuo, ensinando sobre as diferentes tradições, religiões e histórias dos grupos que compõem a sociedade israelense. Essa ênfase na diversidade cultural visa construir uma sociedade mais coesa e tolerante, onde a pluralidade é vista como uma força e não como uma fonte de divisão. Israel é um país construído por imigrantes, e ao longo de sua história, recebeu um grande número de novos imigrantes de várias partes do mundo, incluindo a Europa, a América do Norte, a Etiópia, a antiga União Soviética, entre outros. A integração educacional dessas crianças imigrantes é uma prioridade para o sistema educacional israelense, que busca fornecer uma base sólida para que esses estudantes possam prosperar em sua nova sociedade. Para facilitar a transição dos Olim, o sistema educacional israelense implementa programas de integração dedicados, que incluem aulas intensivas de hebraico, conhecidas como Upanim. Esses programas são projetados para acelerar a aprendizagem do idioma e ajudar os estudantes imigrantes a alcançar um nível de proficiência que lhes permita participar plenamente das aulas regulares. Além disso, são oferecidos programas de apoio acadêmico e psicológico para ajudar essas crianças a superar os desafios culturais, sociais e emocionais associados à imigração e à adaptação a um novo sistema educacional. Além dos imigrantes, Israel é também o lar de várias minorias, incluindo cidadãos árabes, drusos e beduínos, cada um dos quais tem seu próprio conjunto de desafios e necessidades educacionais. O sistema educacional israelense oferece escolas que atendem especificamente a essas minorias, com currículos que respeitam suas línguas, culturas e tradições. Por exemplo, as escolas árabes ensinam em árabe, e incluem a história e cultura árabe-palestina em seu currículo, enquanto as escolas drusas e beduínas adaptam seus programas para refletir suas tradições culturais específicas.
No entanto, esses grupos também enfrentam desafios significativos, incluindo desigualdades em financiamento e recursos, o que pode impactar a qualidade da educação recebida. Em resposta, o governo e várias ONGs têm trabalhado para reduzir essas disparidades e promover a equidade educacional. Programas de incentivo, bolsas de estudo e projetos de desenvolvimento profissional para professores são algumas das iniciativas voltadas para melhorar o acesso e a qualidade da educação para todas as crianças, independentemente de sua origem. O objetivo final é criar um sistema educacional que não apenas respeite e celebre a diversidade cultural, mas também ofereça a todas as crianças a oportunidade de alcançar seu pleno potencial, contribuindo para uma sociedade mais justa e integrada. O sistema educacional em Israel enfrenta desafios significativos, relacionados às disparidades educacionais entre diferentes setores da sociedade, particularmente entre judeus e árabes, e entre comunidades seculares e religiosas. Essas disparidades são visíveis em diversas áreas, incluindo financiamento, recursos, qualidade do ensino, infraestrutura escolar e resultados educacionais. As escolas árabes em Israel, que atendem principalmente cidadãos árabes israelenses, frequentemente enfrentam condições desiguais em comparação com suas contrapartes judaicas. Essas escolas tendem a receber menos financiamento, o que resulta em infraestruturas inadequadas, menos recursos educacionais e menos oportunidades para o desenvolvimento profissional dos professores. Além disso, há desafios adicionais relacionados ao currículo, que muitas vezes não reflete plenamente a identidade cultural e histórica dos estudantes árabes, criando uma sensação de alienação e falta de engajamento. Essa desigualdade de recursos e atenção contribui para uma lacuna significativa nos resultados educacionais, com estudantes árabes muitas vezes tendo taxas mais baixas de aprovação nos exames de matrícula, e menores taxas de admissão no ensino superior em comparação com seus colegas judeus. Além das diferenças entre judeus e árabes, há também disparidades significativas dentro da comunidade judaica, especialmente entre as escolas seculares e religiosas. Escolas ultra-ortodoxas, por exemplo, geralmente se concentram em estudos religiosos, com um currículo secular bastante limitado. Essa abordagem resulta em uma lacuna educacional significativa em áreas como ciências, matemática e inglês, que são cruciais para a integração no mercado de trabalho moderno, e para a continuação dos estudos no ensino superior. Essa falta de ênfase em matérias seculares nas escolas ultra-ortodoxas pode limitar as oportunidades econômicas e sociais dos estudantes no longo prazo, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão social dentro dessas comunidades. O sistema educacional de Israel também enfrenta uma série de desafios econômicos, sociais e políticos que afetam sua capacidade de fornecer uma educação equitativa e de alta qualidade para todos os seus estudantes. Um dos desafios econômicos mais prementes é o subfinanciamento crônico de muitas escolas, especialmente aquelas em áreas periféricas e nas comunidades árabes e ultra-ortodoxas. Este subfinanciamento se manifesta na forma de infraestruturas escolares precárias, falta de materiais educativos e uma escassez de programas extracurriculares, que são essenciais para o desenvolvimento holístico dos alunos. Os desafios sociais incluem a crescente desigualdade socioeconômica, que afeta diretamente o acesso dos estudantes a oportunidades educacionais. Estudantes de famílias de baixa renda frequentemente enfrentam barreiras adicionais, como a falta de apoio educacional em casa, menos acesso a tutoria e programas de enriquecimento, e uma maior necessidade de ingressar no mercado de trabalho em idade mais jovem, para apoiar suas famílias. Isso pode levar a taxas mais altas de evasão escolar, e menores taxas de conclusão de estudos, exacerbando ainda mais as disparidades existentes no sistema educacional. Além dos desafios econômicos e sociais, o sistema educacional israelense é afetado por questões políticas complexas. A sociedade israelense é profundamente diversificada, e em muitos casos, dividida em linhas étnicas, religiosas e ideológicas. Essas divisões são refletidas no sistema educacional, onde diferentes grupos têm suas próprias redes de escolas, currículos e prioridades educacionais. Isso pode dificultar a promoção de uma coesão social mais ampla, e agravar as divisões existentes dentro da sociedade israelense. Por exemplo,
A segregação entre escolas judaicas e árabes pode levar à falta de entendimento e cooperação entre essas comunidades, enquanto a segregação dentro da comunidade judaica entre seculares e ultra-ortodoxos perpetua diferenças culturais e econômicas que são difíceis de superar. Outro desafio político significativo é o debate contínuo sobre a identidade nacional e o papel da educação na sua formação. A educação em Israel é frequentemente um campo de batalha para questões mais amplas de identidade nacional, com debates acalorados sobre o conteúdo curricular, especialmente em áreas como história, estudos cívicos e estudos religiosos. Essas discussões refletem as tensões mais amplas dentro da sociedade israelense, sobre o que significa ser israelense e como equilibrar os diferentes componentes da identidade do país. O sistema educacional de Israel enfrenta desafios complexos, que são amplamente influenciados por fatores econômicos, sociais e políticos. Superar esses desafios requer uma abordagem integrada, que não só aumente o financiamento e os recursos educacionais, mas também promova a inclusão, o entendimento intercultural e uma visão unificada para o futuro da educação em Israel. Israel é frequentemente referida como a nação startup, um título que reflete seu status como um dos centros globais mais dinâmicos de inovação tecnológica e empreendedorismo. Esse espírito de inovação perpassa não apenas o setor econômico, mas também o sistema educacional israelense, que busca preparar os estudantes para serem futuros líderes em tecnologia e inovação. O compromisso do país com a pesquisa e desenvolvimento é evidente em sua abordagem educacional, que enfatiza o pensamento crítico, a resolução de problemas, a criatividade e a capacidade de adaptação, todas as habilidades essenciais para prosperar no cenário tecnológico atual. Desde os primeiros anos de ensino, os estudantes israelenses são expostos a ambientes de aprendizado que incentivam a experimentação e a inovação. Em muitas escolas, especialmente nas cidades que abrigam os principais polos de tecnologia, os estudantes têm acesso a laboratórios de inovação, onde podem desenvolver projetos de tecnologia e ciência em um ambiente colaborativo e estimulante. Esse enfoque é particularmente evidente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são fortemente enfatizadas no currículo escolar. O sistema educacional israelense encoraja os estudantes a pensar como inovadores desde cedo, promovendo uma mentalidade empreendedora que é crucial para o crescimento contínuo do país como líder em tecnologia global. Além disso, o vínculo estreito entre o setor educacional e a indústria de alta tecnologia em Israel facilita uma transição suave para o mercado de trabalho para muitos graduados. Universidades e escolas técnicas colaboram ativamente com empresas de tecnologia, para desenvolver currículos que atendam às necessidades da indústria, e muitos estudantes participam de programas de estágio ou de aprendizado prático em empresas de tecnologia durante seus estudos. Essa colaboração constante garante que o sistema educacional esteja alinhado com as demandas do mercado, e preparado para formar profissionais capazes de impulsionar a próxima onda de inovação tecnológica. Israel tem sido pioneiro na implementação de tecnologias educacionais em suas salas de aula, utilizando ferramentas digitais para transformar a experiência de aprendizado e adaptá-las às necessidades do século XXI. O uso de tecnologia na educação não é apenas um complemento, mas um componente central da pedagogia israelense, refletindo a crença de que a familiaridade e a fluência em tecnologias digitais são essenciais para o sucesso futuro dos estudantes. Uma das principais iniciativas em educação tecnológica em Israel é o Programa MATA, que promove a integração da tecnologia digital no ensino de matemática e ciências. Este programa fornece aos professores e alunos uma série de recursos digitais, incluindo simulações interativas, vídeos educacionais, jogos de aprendizado e plataformas de aprendizado online, todos projetados para tornar o aprendizado mais envolvente e acessível. O uso de tais ferramentas permite que os professores adaptem suas metodologias de ensino às necessidades individuais dos alunos, proporcionando uma experiência de aprendizado personalizada que é mais eficaz e motivadora. Além de programas específicos, o governo israelense, em colaboração com o setor privado, tem investido pesadamente na infraestrutura digital das escolas. Muitas escolas em Israel estão equipadas com quadros interativos, tablets e laptops para os estudantes, e a maioria das salas de aula está conectada à internet de alta velocidade, facilitando o acesso a uma vasta gama de recursos educacionais online.
Esse acesso à tecnologia permite que os estudantes desenvolvam habilidades digitais desde cedo, como programação, análise de dados e design digital, que são altamente valorizadas no mercado de trabalho moderno. Inovações como a realidade aumentada e a inteligência artificial também estão começando a ser introduzidas nas salas de aula israelenses. A realidade aumentada está sendo usada para criar experiências de aprendizado imersivas, que podem tornar tópicos complexos mais compreensíveis, como na visualização de conceitos científicos abstratos, ou na recriação de cenários históricos. A inteligência artificial, por outro lado, está sendo utilizada para criar sistemas de aprendizado adaptativo, que podem ajustar automaticamente o conteúdo e o ritmo de aprendizado, com base no desempenho e nas necessidades individuais dos alunos. Essas iniciativas não só aumentam o engajamento e o interesse dos estudantes, mas também preparam os jovens israelenses para um futuro onde a tecnologia desempenhará um papel central em quase todos os aspectos da vida. O foco contínuo de Israel na inovação e na integração de novas tecnologias na educação demonstra seu compromisso em preparar seus cidadãos para liderar e prosperar, em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Israel é reconhecido mundialmente por seu sistema de ensino superior robusto, e por suas contribuições significativas para a pesquisa acadêmica e tecnológica. As universidades israelenses são conhecidas pela excelência acadêmica, pesquisa inovadora e um forte foco em ciência e tecnologia. Entre as instituições mais prestigiadas do país estão a Universidade Hebraica de Jerusalém e o Instituto de Tecnologia de Israel, ambas reconhecidas por seu impacto global em diversos campos do conhecimento. A Universidade Hebraica de Jerusalém, fundada em 1918 e oficialmente inaugurada em 1925, é a mais antiga universidade de Israel e uma das instituições acadêmicas mais importantes do país. Localizada em Jerusalém, a universidade é conhecida por sua forte ênfase em pesquisa e ensino em ciências sociais, humanidades, ciências naturais, medicina e direito. Ao longo dos anos, a Universidade Hebraica tem sido um centro de inovação, contando com um corpo docente que inclui numerosos ganhadores de prêmios prestigiosos, como o Prêmio Nobel. A instituição também desempenha um papel fundamental na formação da elite intelectual de Israel, e na promoção da cultura e do pensamento crítico dentro da sociedade israelense. Por outro lado, o Instituto de Tecnologia de Israel, fundado em 1912 em Haifa, é um dos principais centros de ensino superior e pesquisa em engenharia e ciências aplicadas no mundo. O Technion é frequentemente comparado ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, devido ao seu rigor acadêmico e à qualidade de seus programas de engenharia e tecnologia. Esta instituição tem sido uma força motriz por trás do desenvolvimento da economia de alta tecnologia de Israel, muitas vezes creditada como um dos principais fatores, por trás do sucesso de Israel como uma nação startup. Os ex-alunos do Technion desempenharam papéis-chave em muitas das empresas de tecnologia mais inovadoras e bem-sucedidas de Israel, bem como em setores cruciais como defesa, aeroespacial, biotecnologia e energia. Além dessas instituições, Israel abriga outras universidades renomadas, como a Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Haifa, a Universidade Ben Gurion do Negev e o Instituto Weizmann de Ciências. Cada uma dessas universidades contribui de maneira única para o panorama acadêmico e científico de Israel, oferecendo programas diversificados que atraem estudantes e pesquisadores de todo o mundo. A qualidade e a diversidade das universidades israelenses refletem o compromisso do país com a educação superior e a pesquisa de ponta, formando a base para a inovação contínua e o desenvolvimento nacional. Israel tem se destacado como um líder global em pesquisa científica e tecnológica, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento em uma variedade de disciplinas. Essa contribuição é, em grande parte, impulsionada pela forte cultura de pesquisa nas universidades e institutos de pesquisa do país, que se beneficiam de um ambiente que promove a inovação, a colaboração interdisciplinar e a transferência de conhecimento entre a academia e a indústria. Uma das áreas em que Israel tem feito contribuições notáveis é na ciência da computação e na tecnologia da informação. Pesquisadores israelenses têm sido pioneiros em diversos campos, incluindo segurança cibernética, inteligência artificial, criptografia e algoritmos de computação. A infraestrutura de pesquisa de Israel,
combinada com seu ecossistema vibrante de startups, cria um ambiente único onde ideias inovadoras podem ser rapidamente desenvolvidas e aplicadas. Instituições como o Technion e a Universidade de Tel Aviv são centros de excelência nessa área, frequentemente colaborando com líderes da indústria global e contribuindo para o avanço tecnológico que tem impacto em escala mundial. Na ciência médica e biotecnologia, Israel também tem deixado uma marca indelével. Os pesquisadores israelenses têm feito descobertas significativas em áreas como genética, neurociência, biologia celular e medicina personalizada. O Instituto Weizmann de Ciências, em particular, é conhecido por suas pesquisas avançadas em biologia e química, muitas das quais têm levado a novos tratamentos e terapias para doenças como câncer, doenças neurodegenerativas e doenças infecciosas. O sistema de saúde israelense, que está intimamente ligado à pesquisa acadêmica, tem permitido uma rápida transição da pesquisa de bancada para aplicações clínicas, beneficiando pacientes tanto localmente quanto globalmente. Além disso, Israel é líder em ciências ambientais e tecnologias de água. Dado o clima árido e a escassez de recursos naturais do país, os pesquisadores israelenses têm sido inovadores em desenvolver tecnologias para conservação de água, dessalinização e agricultura sustentável. Essas inovações não só ajudaram Israel a superar suas próprias limitações de recursos, mas também têm sido exportadas para o resto do mundo, ajudando outros países a lidar com desafios similares relacionados ao clima e à água. Em termos de física e química, Israel também tem feito contribuições substanciais. Pesquisadores em instituições como o Technion e a Universidade Hebraica de Jerusalém têm conduzido pesquisas de ponta em física quântica, nanotecnologia e materiais avançados. Essas pesquisas não só aumentam o entendimento fundamental dos fenômenos naturais, mas também têm aplicações práticas em áreas como eletrônica, energia renovável e materiais de construção. As contribuições de Israel para a pesquisa científica e tecnológica global são vastas e diversificadas, refletindo o compromisso do país com a inovação e o desenvolvimento contínuo. A forte ênfase em pesquisa e desenvolvimento no ensino superior, combinada com um ambiente favorável à inovação, permite que Israel continue a ser uma fonte de avanços científicos que beneficiam a sociedade global. O sistema educacional de Israel é frequentemente comparado aos sistemas de outros países desenvolvidos, especialmente no contexto de qualidade de ensino e resultados educacionais. Israel possui um sistema de ensino robusto que prioriza a inclusão e a diversidade cultural, características que refletem a complexidade social e étnica do país. No entanto, ao comparar seu sistema educacional com o de outros países desenvolvidos, surgem tanto pontos fortes quanto desafios significativos. Em termos de qualidade de ensino, Israel demonstra algumas áreas de excelência, particularmente nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com avaliações internacionais como o PISA e o TIMSS, os estudantes israelenses costumam se destacar nas disciplinas científicas e matemáticas, refletindo o forte foco do país em tecnologia e inovação. O sucesso nessas áreas pode ser atribuído à qualidade do corpo docente em disciplinas de STEM, à integração de tecnologia nas salas de aula e ao incentivo à criatividade e ao pensamento crítico desde cedo. Além disso, Israel investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento educacional, buscando constantemente inovar e melhorar suas práticas pedagógicas. A implementação de métodos de ensino baseados em tecnologia e a incorporação de aprendizagem personalizada são exemplos de como Israel tenta se manter competitivo globalmente. Esses esforços são complementados por uma forte parceria entre escolas, universidades e a indústria, especialmente em setores de alta tecnologia, que reforça a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho moderno. No entanto, quando se considera os resultados educacionais mais amplos, Israel enfrenta desafios únicos que afetam sua posição em relação a outros países desenvolvidos. O sistema educacional israelense é marcado por disparidades significativas entre diferentes grupos demográficos, como estudantes judeus e árabes, e entre comunidades seculares e religiosas. Essas disparidades são frequentemente refletidas nas avaliações internacionais, onde a variabilidade dos resultados dentro do país é maior do que em muitos outros países desenvolvidos. Estudantes árabes israelenses, por exemplo, tendem a ter um desempenho inferior em comparação com seus colegas judeus,
tanto em exames nacionais quanto internacionais, devido a fatores como desigualdade de recursos, infraestrutura inadequada e barreiras linguísticas e culturais. Comparado a outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Israel também tem uma taxa de investimento em educação como porcentagem do PIB relativamente alta, mas esse investimento nem sempre se traduz em resultados homogêneos devido à segregação educacional. Enquanto países como Finlândia, Canadá e Japão são frequentemente elogiados por sistemas educacionais que promovem a equidade e minimizam as lacunas de desempenho entre diferentes grupos de estudantes, Israel ainda luta para superar essas divisões internas. Além disso, o número elevado de estudantes em escolas ultra-ortodoxas, que muitas vezes seguem um currículo mais limitado, com foco em estudos religiosos e pouca ênfase em matérias seculares, como ciências, inglês e matemática, apresenta um desafio para a coesão educacional e o alinhamento com padrões educacionais internacionais. Essa particularidade do sistema educacional israelense torna a comparação direta com outros países desenvolvidos mais complexa, já que grande parte da população não segue o mesmo currículo secular abrangente, que é comum em outros países da OCDE. Enquanto Israel tem pontos fortes significativos, especialmente em áreas tecnológicas e de inovação, o país também enfrenta desafios relacionados a desigualdades internas, e a necessidade de modernizar e integrar todas as partes de seu sistema educacional. Comparado a outros países desenvolvidos, Israel demonstra potencial e excelência em vários aspectos, mas ainda tem um caminho a percorrer para garantir que todos os seus estudantes tenham acesso a uma educação de alta qualidade e equitativa. Nos últimos anos, Israel tem implementado uma série de reformas em seu sistema educacional, para enfrentar os desafios de desigualdade, qualidade do ensino e a necessidade de se alinhar com padrões internacionais. Essas mudanças refletem um esforço contínuo, para melhorar o desempenho educacional e preparar os estudantes para os desafios do século XXI, em um contexto de rápida mudança tecnológica e social. Uma das reformas mais significativas foi a introdução do Programa Nacional para a Melhoria da Qualidade do Ensino, que visa elevar o padrão de ensino nas escolas públicas por meio de um enfoque renovado na formação de professores e na avaliação de desempenho. Esta iniciativa inclui o aumento da exigência de qualificações para novos professores, oferecendo maior apoio pedagógico e incentivos para o desenvolvimento profissional contínuo. Além disso, foi implementado um sistema de avaliação rigoroso, que monitoriza o progresso dos alunos em várias disciplinas-chave, proporcionando feedback que pode ser utilizado para melhorar os métodos de ensino e aprendizagem. Outra mudança importante tem sido a integração de tecnologia digital nas salas de aula, uma reforma que reflete a forte identidade de Israel como uma nação startup. A implementação de plataformas de aprendizado digital e ferramentas educacionais inovadoras tem sido uma prioridade, especialmente após a pandemia de Covid-19, que acelerou a adoção do ensino remoto e híbrido. As reformas tecnológicas não se limitam ao nível secundário, elas também incluem o desenvolvimento de currículos baseados em habilidades digitais e pensamento computacional, desde os primeiros anos de escolaridade. Essa abordagem visa garantir que todos os estudantes adquiram as competências necessárias para prosperar em um mercado de trabalho altamente digitalizado. Além disso, Israel está tomando medidas para abordar as disparidades educacionais entre diferentes grupos demográficos. Reformas específicas têm sido direcionadas para melhorar o acesso à educação de qualidade em comunidades árabes e em áreas mais pobres, como o aumento do financiamento para escolas em regiões desfavorecidas e o desenvolvimento de programas de apoio ao aprendizado. O governo também tem implementado iniciativas para integrar melhor as escolas ultra-ortodoxas no sistema educacional mais amplo, incentivando uma maior inclusão de disciplinas seculares em seus currículos. Entre as reformas propostas para o futuro está a introdução de um currículo mais flexível e interdisciplinar, que permita aos estudantes explorar uma gama mais ampla de interesses e desenvolver habilidades mais adaptáveis às demandas do futuro. Há também planos para expandir o ensino profissional e técnico, em resposta às necessidades emergentes do mercado de trabalho israelense e global, visando proporcionar uma educação mais inclusiva e orientada para o emprego. As perspectivas para o futuro da educação em Israel são moldadas por um conjunto de fatores demográficos, sociais e tecnológicos, que desafiarão o sistema educacional a se adaptar e inovar.
A rápida mudança demográfica, com taxas de natalidade elevadas em certas comunidades e a imigração contínua, criará uma população estudantil ainda mais diversa, o que exigirá abordagens educacionais mais inclusivas e adaptativas. As mudanças demográficas significativas incluem o crescimento das populações ultra-ortodoxa e árabe, que apresentam taxas de natalidade mais altas que a média nacional. Este crescimento traz consigo uma série de desafios e oportunidades. Por um lado, há a necessidade de adaptar o currículo para atender às necessidades únicas dessas comunidades, equilibrando entre a manutenção de tradições culturais e religiosas, e a preparação dos estudantes para a integração plena na economia e na sociedade israelense. Por outro lado, o sistema educacional precisará garantir que essas populações tenham acesso igualitário a recursos educacionais e oportunidades de alta qualidade, para promover a coesão social e reduzir as disparidades socioeconômicas. Além disso, o avanço tecnológico contínuo e a crescente digitalização da sociedade exigirão que o sistema educacional israelense se mantenha à frente da curva, em termos de inovação pedagógica e desenvolvimento curricular. As escolas precisarão continuar a integrar novas tecnologias e métodos de ensino inovadores, para preparar os estudantes para profissões que ainda não existem. Isso pode incluir o aumento do foco em habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade, bem como a promoção de uma cultura de aprendizagem ao longo da vida. Outro aspecto importante para o futuro é a resposta às mudanças climáticas, e o aumento da conscientização sobre a sustentabilidade. As escolas e universidades israelenses começarão a integrar mais conteúdo sobre meio ambiente e sustentabilidade em seus currículos, educando as novas gerações sobre os desafios globais e locais, relacionados ao clima, e incentivando o desenvolvimento de soluções inovadoras para esses problemas. Finalmente, a globalização e as mudanças sociais também desempenharão um papel crucial na formação do futuro da educação em Israel. À medida que o país continua a se integrar mais profundamente na economia global, será essencial que o sistema educacional prepare os estudantes para serem cidadãos globais, capazes de trabalhar e colaborar além fronteiras culturais e nacionais. Isso pode envolver a promoção de habilidades linguísticas e interculturais, bem como uma maior ênfase em estudos internacionais e cooperação acadêmica global. O futuro da educação em Israel será caracterizado por uma necessidade de constante adaptação e inovação. As reformas recentes e as perspectivas para o futuro indicam um compromisso com a melhoria contínua e a busca de um sistema educacional que seja inclusivo, inovador e capaz de preparar todos os seus estudantes para os desafios e oportunidades do século XXI. O sistema educacional israelense desempenha um papel fundamental na formação da identidade e dos valores da sociedade. Desde a sua fundação, Israel tem utilizado a educação como uma ferramenta crucial para a construção nacional, promovendo um senso de identidade coletiva e reforçando valores essenciais que refletem a diversidade e a complexidade da sociedade israelense. O currículo escolar em Israel é projetado para inculcar nos alunos um forte senso de pertencimento e identidade nacional. Matérias como História de Israel, Estudos Judaicos, Hebraico e Educação Cívica são componentes obrigatórios do currículo, desempenhando um papel crucial na construção de uma narrativa nacional comum, que une cidadãos de origens diversas. Essas disciplinas não apenas transmitem conhecimentos sobre a história e cultura judaicas, mas também promovem valores como a democracia, o respeito aos direitos humanos, a responsabilidade cívica e a coexistência. Através dessas matérias, o sistema educacional busca forjar uma identidade coesa, ao mesmo tempo em que reconhece e respeita a diversidade interna da sociedade israelense. Além disso, o sistema educacional de Israel reflete a tensão entre secularismo e religiosidade, que caracteriza a sociedade israelense. As escolas são frequentemente divididas em categorias seculares, religiosas e ultra-ortodoxas, cada uma com seu próprio currículo e enfoque pedagógico. Esta segmentação permite que diferentes grupos mantenham suas tradições e valores específicos, mas também apresenta desafios para a coesão social. No entanto, apesar dessa diversidade interna, há um esforço concertado para promover valores compartilhados, como a solidariedade social, a inovação, o espírito de empreendedorismo e a resiliência. O papel das escolas na promoção da diversidade cultural também é evidente no apoio à educação das comunidades árabes, druzas e circassianas dentro de Israel.
As escolas dessas comunidades oferecem educação em árabe, e incluem estudos culturais e históricos específicos que reforçam a identidade própria dessas minorias. Isso é crucial para a promoção de um sentimento de inclusão e pertencimento entre os cidadãos não-judeus de Israel, ao mesmo tempo que os integra dentro da sociedade mais ampla. A relação entre o sistema educacional israelense e o serviço militar obrigatório é um aspecto singular que diferencia Israel de muitos outros países. Em Israel, o serviço militar é um rito de passagem quase universal, uma vez que a maioria dos jovens judeus, drusos e circassianos são obrigados a servir nas forças de defesa de Israel ao completar o ensino médio. Esta ligação estreita entre educação e serviço militar tem um impacto profundo na sociedade israelense e na maneira como os cidadãos percebem suas responsabilidades cívicas e patrióticas. Desde os primeiros anos de escolaridade, os estudantes israelenses são gradualmente preparados para o serviço militar. Programas educacionais como pré-militar e ano de serviço voluntário, Shinat Sherut, estão integrados ao sistema educacional, proporcionando aos jovens a oportunidade de se preparar física e mentalmente para o alistamento. As escolas também organizam visitas a bases militares e palestras com soldados e veteranos, o que ajuda a criar uma consciência sobre a importância do serviço militar e seu papel na defesa nacional. Esta preparação inicial visa não apenas desenvolver habilidades específicas que serão úteis no serviço, mas também fortalecer o sentido de dever nacional e solidariedade. O serviço militar, por sua vez, desempenha um papel significativo na formação dos valores sociais e cívicos dos jovens israelenses. A experiência de servir nas FDI é amplamente considerada como um fator de igualdade social, uma vez que o serviço é um dos poucos espaços onde israelenses de diferentes origens socioeconômicas, religiosas e culturais convivem de maneira próxima e colaboram para um objetivo comum. Esta experiência pode ajudar a mitigar divisões sociais e promover a coesão nacional, incentivando uma compreensão mútua e o respeito entre diversos grupos da sociedade. No entanto, a relação entre educação e serviço militar também apresenta desafios. As comunidades árabes israelenses, bem como a maioria das comunidades ultra-ortodoxas, não são obrigadas a servir nas FDI. Esta exceção cria uma dinâmica complexa em termos de integração social e equidade. Por um lado, há um reconhecimento da importância de respeitar as escolhas culturais e religiosas dessas comunidades. Por outro, a ausência de uma experiência militar compartilhada pode exacerbar sentimentos de alienação ou desconexão do restante da sociedade israelense. Além disso, a preparação intensiva para o serviço militar pode às vezes desviar o foco dos estudos acadêmicos, especialmente nas fases finais do ensino médio, quando muitos estudantes começam a se preparar física e mentalmente para o alistamento. Isto pode ter um impacto nas escolhas educacionais e profissionais dos jovens, influenciando suas trajetórias de vida de maneira significativa. O impacto do sistema educacional israelense na sociedade é multifacetado, moldando não apenas a identidade nacional e os valores dos jovens, mas também influenciando a coesão social através da preparação para o serviço militar. Esta interseção única entre educação e serviço militar continua a ser uma característica definidora da sociedade israelense, refletindo os desafios e as oportunidades de construir uma nação diversa e resiliente. A educação em Israel é um reflexo da complexidade e diversidade de sua sociedade. Desde a fundação do Estado em 1948, o sistema educacional israelense tem sido fundamental na construção da identidade nacional e na promoção de valores democráticos e cívicos, enfrentando simultaneamente desafios singulares que emergem de sua composição social, étnica e religiosa. Este ensaio sintetizou diversos aspectos da educação em Israel, abordando sua evolução histórica, estrutura atual, currículo, metodologias de ensino, inclusão, desafios, inovações tecnológicas e o impacto social, oferecendo uma visão abrangente sobre o sistema educacional do país e suas perspectivas para o futuro. Israel possui um sistema educacional diverso e segmentado, que inclui escolas seculares, religiosas, ultra-ortodoxas e árabes. Esta segmentação reflete a pluralidade da sociedade israelense, permitindo a preservação das identidades culturais e religiosas de diferentes grupos. No entanto, também gera desafios significativos em termos de coesão social e igualdade educacional.
As disparidades entre diferentes setores da sociedade, como entre judeus e árabes ou entre seculares e religiosos, destacam a necessidade de políticas educacionais que promovam a equidade e a inclusão. A reforma contínua do currículo e a adoção de novas metodologias pedagógicas, incluindo a incorporação de tecnologia digital e inovação, demonstram um compromisso em enfrentar essas disparidades e preparar os estudantes para os desafios de um mundo em constante mudança. O sistema educacional israelense tem demonstrado força em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, refletindo o papel do país como uma nação startup. A ênfase no uso de tecnologia nas salas de aula e o incentivo à inovação e ao empreendedorismo desde cedo, são características que diferenciam o sistema educacional israelense de muitos outros. No entanto, a necessidade de equilibrar esse foco com um ensino inclusivo e diversificado é evidente, especialmente em um contexto de mudanças demográficas que incluem o crescimento de populações ultra-ortodoxas e árabes. A inclusão de todos os grupos na educação de qualidade é essencial não apenas para a justiça social, mas também para o desenvolvimento sustentável da nação. Outro aspecto crucial do sistema educacional israelense é sua relação única com o serviço militar. O serviço militar obrigatório para a maioria dos jovens israelenses molda profundamente a sociedade, promovendo um senso de dever cívico e coesão social. No entanto, também levanta questões sobre equidade e inclusão, já que certos grupos, como árabes israelenses e a maioria das comunidades ultra-ortodoxas, são isentos deste dever. Essa dinâmica complexa sugere a necessidade de um diálogo contínuo, sobre como o sistema educacional e o serviço militar podem ser adaptados para melhor servir a uma sociedade diversificada e democrática. As reformas recentes no sistema educacional de Israel, como a melhoria da qualidade do ensino e a integração de tecnologias inovadoras, refletem um esforço contínuo para se adaptar às demandas de um mundo globalizado e digital. As perspectivas para o futuro da educação em Israel são moldadas por esses esforços reformistas e pelas realidades demográficas e sociais emergentes. A capacidade de Israel de enfrentar os desafios da diversidade interna, promover a igualdade de oportunidades e preparar seus cidadãos para o futuro, será determinante para o sucesso contínuo de sua sociedade. A educação em Israel é tanto um campo de desafios quanto de oportunidades. O sistema educacional precisa equilibrar a preservação da identidade cultural, com a necessidade de integração e coesão social. A contínua inovação e adaptação serão essenciais para garantir que o sistema educacional de Israel não apenas prepare os estudantes para os desafios futuros, mas também contribua para uma sociedade mais justa, inclusiva e resiliente. A educação em Israel, portanto, permanece um pilar central no desenvolvimento da nação, refletindo tanto suas aspirações quanto suas realidades complexas.